Glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com a tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria estarmos aqui para fechar esta semana com chave de ouro, porque hoje, além desse nosso momento de leitura diária com o missionário, se não houver nenhum imprevisto, nós vamos estar meio-dia, encerrando a semana, orando com você e por você. Então, deixo aqui o meu convite para você participar conosco. Meio-dia, ao vivo, nós vamos estar aqui fazendo a nossa live para encerrar a semana. E eu creio que Deus tem uma palavra para te abençoar hoje. Então, fica aí o convite. Se você puder, venha conosco hoje, meio-dia. Amém? É uma alegria estarmos aqui e sejam bem-vindos ao canal Só Jesus na Causa. Se não é inscrito ainda, ama o conteúdo, então se inscreva, ative o sininho das notificações na opção toda, marque aí a opção todas e também nos ajude, porque é de graça para você deixar o like e comentar no vídeo. Amém? Quer abençoar outra pessoa? Então você é livre para compartilhar o link do canal com mais pessoas. Amados, eu queria pedir duas coisas. Primeiro, fique até o final do vídeo. Segundo, leia e ouça essa leitura com muita atenção. É um dos textos, é um dos capítulos, a Bíblia toda é maravilhosa, mas João 6 é um texto extraordinário, sabe? Jesus começa com a multidão e a palavra do Senhor, quando é anunciada ao céu para o povo vai embora. Você vai entender o que eu estou dizendo se você absorver a nossa leitura de hoje. João, capítulo 6, a palavra de Deus assim está escrito. A multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão, ouça isso, uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer a esta multidão? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo, Senhor, 200 denários de pão seria suficiente para cada um receber um pedaço de pão. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui, Senhor, está um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto perante essa grande multidão? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000 homens. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobraram depois que todos tinham comido e ficado saciados. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam.
e o mar começava a ficar agitado, porque soprava um forte vento. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus é o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo este partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos também, então entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: ouça esses textos. Bem-aventurado, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu no deserto. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinham dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu:
Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão vivo que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum as palavras da vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá ver a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém, queridos? Uma leitura extraordinária, sabe? Uma palavra que nos mostra que, enquanto Jesus estava dando peixe e pão, fazendo milagre, uma multidão o seguia. Quando Jesus apresenta para essa mesma multidão o plano salvador para este mundo, o povo abandona, sabe? O povo abandona. Quando a palavra é exposta, sabe? O povo abandona. Queridos, hoje não é diferente. Estamos vivendo igualmente aconteceu nesse capítulo que acabamos de ler, sabe? O povo está atrás daquilo que sacia a sua fome. A fome neste mundo, que sacia a sua carne. Quando a palavra é exposta, muitos não gostam e acabam saindo, se retirando e procurando um outro lugar que ofereçam o que eles querem ouvir, sabe? Mas a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que gera milagre, a palavra que salva é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Então se abrace, se agarre a esta palavra. Termine o seu sábado lendo e relendo esse texto, um texto extraordinário. E Jesus nos ensina que nós devemos procurar ele não pelo que ele pode fazer, mas sim por quem ele é. Amém? E quem ele é, missionário? Ele é o nosso Salvador, a porta da salvação para todos aqueles que creem e foram até ele. Amém? Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que palavra tremenda. E aqui, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que possamos manter-nos de pé. Obrigado por esta semana que estamos fechando. Creio, meu Pai, que assim como eu, os amados que estão nesse momento orando comigo, tiveram também semanas de muitos desafios, muitas lutas, mas rompemos, Pai, estamos aqui. E eu sei que não é pela nossa força, não é porque somos bons, mas é pelo poder do Senhor habitando em nós. É pela tua presença, é pela presença de Jesus, é pelo Espírito Santo que tem nos conduzido. E por isso, meu Pai, como disse Samuel, eu quero afirmar que até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, queridos?
Que Deus te abençoe. Medite nesta palavra, medite nesse texto, sabe? E busque ao Senhor por quem Ele é. Ele é a porta pela qual entram as ovelhas para a eternidade com o Pai. O Senhor te guarde, ilumine o teu sábado e que nele, em tudo, Ele te prospere. Em nome de Jesus, graça e paz.